Apesar que essa aula de hoje é muito importante. Não que as outras não fossem, mas a de hoje também é muito importante, porque hoje nós vamos começar, irmãos, a falar sobre análise sintática. É um assunto um pouco mais denso da língua portuguesa do que nós estávamos vendo, coisas muito mais de definição, certo? De coisas mais conceituais. E agora a gente vai entrar um pouco na análise sintática. E vocês sabem que analisar sintaticamente uma oração é você desmembrar aquela oração inteira, identificar cada elemento dentro daquela oração, dentro daquela frase. Isso cai muito nas provas, só que tem um detalhe. A língua portuguesa, ela não é fechada, ela não tem uma estrutura única e fechada, ela tem sua complexidade. Então, nós já sabemos que uma palavra pode mudar a sua função dependendo de como ela vem dentro daquela determinada oração. Então, uma palavra que aqui é um adjetivo, né, ou seja, seria uma adjunta adnominal do ponto de vista sintático, ela pode ser o sujeito, ela pode ser o objeto direto da oração, e a gente vai chegar lá nesses detalhes, mas é importante sim passarmos pela análise sintática, e o nosso objetivo nessa aula, e nós temos mais, confere para mim aí se nós temos 3 aulas, isso, né? Temos hoje, dia 14, temos dia 21 e dia 28, certo? Então, agora, dia 14, no dia 21, a gente vai tentar fazer um apanhado geral sobre análise sintática, e a última aula, como nós já conversamos na primeira aula, eu vou tentar passar para vocês sobre as obras, né? Fazer um resumo, um resumão das obras da literatura, para a gente ter uma visão geral. Acho que isso é importante também, foi o que o pastor Paulo pediu, das 2 obras, né? A gente vai fazer um resumo delas, né? Os personagens, sobre o que fala a obra, etc., e etc. Tá bom? Mas nessas 2 aulas, então, falaremos sobre a análise sintática. Só lembrando que eu passei já uma aula para vocês essa semana, né? Eu gravei uma aula porque não tivemos o feriado, né? Então não tivemos aula. Então mandei uma aula já para vocês essa semana que passou, né? Sobre tinha dígrafo, hiato, encontros vocálicos, consonantais, alguma coisa assim, né? Eu acho que todos receberam lá no grupo, penso eu. E essa semana, fora essas aulas de análise sintática, eu vou gravar também para vocês uma aula sobre figuras de linguagem, que cai muito também nas provas, certo? No nosso vestibular cai também. Os irmãos sabem que são muitas, né? Figuras de linguagem na nossa língua portuguesa. Há figuras de linguagem relacionadas à sintaxe, outras relacionadas aos sons. Então, muda muito, certo? E eu vou gravar essa aula no decorrer dessa semana para vocês terem o máximo possível de conteúdo para a prova, tá bom? São aulas adicionais com o intuito de ajudá-los, né, nesse preparatório, uma vez que um mês é impossível nós passarmos de maneira profícua, né, muito produtiva pela língua portuguesa. São assuntos de uma vida inteira, então não tem como um mês nós passarmos todo o conteúdo. Então, nosso objetivo é falarmos mais em linhas gerais mesmo, para relembrar principalmente alguns conceitos, para nós estarmos pelo menos familiarizados com a prova. Então, vamos falar hoje de análise sintática. Eu acho que vocês já estão vendo aí o slide, certo? Eu já disponibilizei esses slides para vocês. Alguém me confirma aí? Confirma, Braz? Se vocês já têm esse slide aí? Não, né? Tá certo. Eu vou mandar para a Cássia hoje os slides da minha matéria, todas as aulas, e vou pedir para ela mandar no grupo de vocês, tá bom? Para vocês terem esse conteúdo, esses slides, esses PowerPoints aí, tá bom? Então, vamos lá, análise sintática. Então, nós vamos falar hoje sobre os elementos da oração, ou seja, vamos olhar para um enunciado e tentar identificar sintaticamente, ou seja, a função de cada vocábulo dentro da oração. Então, o que é a análise sintática? É a parte da gramática que estuda e classifica as orações e os termos de cada oração. Analisar sintaticamente um enunciado significa decompô-lo em partes e verificar as funções das partes em relação ao todo. Então, pega aí uma oração. Deus é bom. Então, nós vamos fatiar essa construção. Deus é bom. Então, eu vou ter que identificar qual a função sintática da palavra Deus, qual a função sintática do verbo é, qual a função sintática do adjetivo bom,
Porque é o seguinte, falar em análise morfológica é olhar para aquele enunciado, como nós já estudamos as classes de palavras, a gente vai olhar para o enunciado e vai falar assim, isso é um substantivo, isso é um verbo, isso é um adjetivo, isso é uma conjunção, isso é uma preposição, etc. Isso é análise morfológica. A gente está falando de classes de palavras. A análise sintática é diferente. A gente está falando de função. A função que cada termo dentro de uma oração vai estar exercendo. Então, isso é analisar sintaticamente. Você tem que fatiar toda uma frase e identificar cada um dos elementos que compõem aquela frase. É uma missão difícil para nós fazermos em 2 aulas, mas a gente vai avançar até onde a gente conseguir, tá bom? Eu deixei um pouco mais resumido aqui a matéria para a gente caminhar mais rápido. Então, eu vou dando a aula aqui, porque a gente precisa passar o conteúdo, é uma aula gravada. Se algum irmão tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você aciona o seu microfone e fala, professor, aí eu paro e volto, certo? Porque daí a gente ganha agilidade aqui na aula, na exposição, tá bom? Então, uma das coisas que nós precisamos entender sobre a análise sintática é entender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Você fala, professor, isso não é a mesma coisa? Eu sempre aprendi igual, é a mesma coisa? Não necessariamente, certo? Uma frase é todo enunciado capaz de transmitir novas ideias. Então, se eu falar assim, nessa última expressão, socorro, todo mundo me entende, certo? Porém, não tem nenhum verbo nessa frase aí. Se eu falar, puxa, que frio, não tem verbo aí. Então, a frase, necessariamente, ela não precisa ter um verbo. Ela só precisa ter um significado completo. Então, a frase ela pode ser muito simples, ela pode nem ter um verbo. Se eu colocar só, puxa vida, socorro, não tem verbo, mas é uma frase. Por quê? Porque ela transmite uma ideia completa e nós entendemos exatamente a ideia. Então, isso é uma frase. Já a oração, não. A oração precisa ter um verbo, porque toda oração, olha aí no conceito, toda frase ela é construída em torno de um verbo. Então, existe, professor, então, uma oração sem verbo? Não existe. Para ser uma oração, tem que ter obrigatoriamente um verbo. Perfeito? Essa é a diferença entre a frase e a oração. A frase não precisa necessariamente, mas a oração precisa, porque ela vai ser construída em torno de um verbo. Já o período, né, nós temos 2 tipos de período, um período simples ou composto, vai um pouco mais além do que isso, porque o período pode ser formado por uma oração ou por mais de uma oração, certo? Essa é a definição de período simples e composto que tem aí no slide de vocês. O período simples ele é formado por uma única oração. Naquele dia, todos voltaram cedo. Só tem uma oração aí, certo? Mas tem um período composto, que é formado por 2 ou mais orações. Ele afirma que você vencerá. Aí talvez alguém já esteja com a seguinte dúvida. E como que eu sei quantas orações tem nesse período? Na verdade, às vezes a gente tem dificuldade de identificar. Como que eu vou saber a quantidade de orações que tem no mesmo período? Você vai, via de regra, nos verbos. Geralmente, a quantidade de verbos dentro de um período é a quantidade de orações que compõem aquele período. Então, ele parte de uma estrutura que pode ser básica, que é uma frase, até sem verbo, chega na oração que precisa ter necessariamente um verbo. Na verdade, tudo naquela frase vai girar em torno de um verbo. E o período, que pode ter uma ou mais orações. Geralmente, os períodos na língua portuguesa, quando vamos fazer análise sintática, nós analisamos períodos compostos, certo? Para fazer aquela análise sintática de orações subordinadas, orações coordenadas. Lembram disso? Lá do ensino médio, né? Orações subordinadas, orações coordenadas. Nós vamos chegar lá e o período composto vai nos ajudar nisso, porque essas orações elas são formadas de períodos compostos, certo? Já a análise sintática simples, não, nós podemos sim usar uma frase, mas via de regra nós faremos isso na oração. Então essa é a diferença entre a frase, a oração e o período. Perfeito? A guisa de introdução aqui. Então vamos lá, irmãos, no período simples. Período simples é aquele que é formado apenas por uma oração. Perfeito?
Então, no período simples, nós temos o sujeito e o predicado. É a estrutura básica. É a divisão básica comum da língua portuguesa das nossas orações. Então, em um enunciado completo, sempre é dada uma informação, que nós chamamos de predicado, a respeito de alguém ou de alguma coisa que é o sujeito. Então, basicamente, as orações da língua portuguesa, elas são formadas por um sujeito, que é sobre quem se fala alguma coisa, e o predicado, que é justamente a informação a respeito desse alguém. É claro que, professor, então sempre tem sujeito e predicado? Não. Tem orações sem sujeito, professor? Tem, nós vamos chegar nelas daqui a pouco. Mas a estrutura básica da língua portuguesa é isso. Tem um sujeito e tem um predicado, como nesse exemplo aí. Por exemplo, Ana dirigiu a palavra às classes menos favorecidas. Quem é o sujeito sobre quem se está falando alguma coisa? É a Ana, certo? E qual que é a informação que está sendo dita, né, passada a respeito da Ana? Que ela dirigiu a palavra àquelas classes menos favorecidas. Então, essa informação a respeito do sujeito é que nós chamamos de predicado. Certo? Aí, resumindo aí, a definição de sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração que recebe uma informação que é completa, que é dada pelo predicado. E o predicado é o termo da oração que dá informação completa a respeito do sujeito ou que se constitui a partir de um verbo impessoal. Os verbos impessoais são aqueles que admitem que a oração pode não ter sujeito. Tem oração que só tem predicado, e nós vamos falar sobre isso. Então, isso é básico, né, pessoal? Acho que todo mundo relembrou ou está bem lembrado sobre o sujeito e o predicado dentro de uma oração. Eu só consigo fazer análise sintática se eu tiver esse primeiro conceito bem claro na minha mente, né? O sujeito, aquele que está recebendo informações dentro do período, e essa informação sobre o sujeito é o que nós chamamos de predicado. Perfeito? Vamos lá, então. Dentro do sujeito, irmãos, para melhorar a nossa vida, nós ainda temos o núcleo do sujeito, certo? O que é o núcleo do sujeito? Dentro do sujeito, né, deixa eu tentar explicar melhor do que essa definição aqui, que é boa. O núcleo do sujeito, para a gente resumir, é o termo mais importante dentro do sujeito, certo? Quando você olha para o sujeito, você vai identificar facilmente, via de regra, é claro, né, na língua portuguesa, as frases mais simples, você vai identificar o termo que tem maior importância semântica ou de significado dentro do sujeito. Então, olha aí, o mato crescia irregular. O mato, nós já sabemos que é o sujeito, que é aquela informação que está, aquela pessoa, no caso aí um animal, né? O mato, perdão, que está recebendo a informação. Qual a informação que é o predicado? Que ele crescia irregular. Então, o mato é o sujeito da oração e crescia irregular é o predicado, como nós já vimos no conceito anterior. Aí eu pergunto aos irmãos, qual que é, dentro de o mato, a informação mais importante dentro do sujeito? Obviamente que não é o artigo, é o mato. Não é a respeito do mato que o predicado está falando alguma coisa, que ele crescia irregular. Então, mato é o termo mais importante dentro do sujeito. Então, esse será o núcleo do sujeito. Perfeito? Então, pode ser que em alguns enunciados, pode ser que não tenha um artigo, ou a própria palavra, o sujeito, também não teria um núcleo propriamente dito. Por exemplo, se eu falo assim, Cristiano torce para o Vasco, por exemplo, certo? O Cristiano seria o próprio núcleo do sujeito, né? É o sujeito e o próprio núcleo do sujeito ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não tenho mais de um elemento dentro daquele sujeito, só tem um Cristiano. Então, ele vai ser o sujeito e o próprio núcleo do sujeito, certo? Olha aí no segundo exemplo aí, crianças, jovens e adultos andavam misturados. Observem que o sujeito é formado por 3 palavras, mas não tem artigos dentro dele. Não tem o artigo que define, só tem o e aí, que é uma conjunção, certo? Essa conjunção não é núcleo do sujeito. Quais são os núcleos dentro desse sujeito, as palavras mais importantes? De maneira igual, crianças, jovens, adultos.
Esses são 3 núcleos dentro desse sujeito, certo? Quais são as características, então, do sujeito? Algumas características. A fundamental, irmãos, que eu coloquei aqui para vocês, eu não sei se tem irmãs também, né? Que eu tenho uma Bruna ali, né? Não sei se é uma irmã ou se é um irmão que está usando a conta de um irmão, ou de uma irmã, não sei, mas tem a Bruna aqui. As características do sujeito. O verbo e o sujeito estão, em geral, concordando entre si, certo? Então, é muito importante, quando nós pensarmos em sujeito e o predicado, e a gente sabe que o verbo vem dentro do predicado, que é uma informação a respeito do sujeito, então, eles precisam concordar. Por exemplo, eu não posso colocar assim, os gatos vadios dominava os becos. Né? Tem gente que fala assim, mas está errado. Por quê? Porque o sujeito ele precisa concordar com o verbo, certo? É uma concordância simples, é natural da língua portuguesa, da norma culta, certo? Milhares de abelhas invadiram a cidade. Não posso falar que nem muitos falam, né? Milhares de abelhas invadiu a cidade. Não, tem que concordar. Então, o sujeito, em geral, ele concorda com o verbo, certo? Eles estão sempre concordando em número, né? Singular e plural, dependendo do verbo, né? Nós precisamos sempre fazer essa concordância, principalmente do verbo e do sujeito. Estão concordando? Não, não estão concordando. Então, tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, dentro das questões de análise sintática, pode cair uma questão de concordância, certo? Veja, de acordo com as características do sujeito, analise e marque a alternativa cuja concordância está errada entre o sujeito e o verbo. Aí você precisa identificar, ou seja, o professor falou que o sujeito ele precisa concordar com o verbo, precisa ter essa concordância dentro do enunciado, dentro da oração. Exatamente. Então, é importante também olhar para a concordância entre o sujeito e o predicado, né? Basicamente o verbo. E quais são, então, professor, os tipos de sujeito? Nós temos o sujeito simples e o sujeito composto, que é formar o sujeito simples é porque ele é formado de apenas um só núcleo. Clara atualizava seus conhecimentos. Clara, sujeito simples, porque só tem um núcleo do sujeito. A palavra mais importante é Clara. E o sujeito composto, nós já vimos o exemplo anterior. É aquele sujeito que possui mais de um núcleo. Como, por exemplo, Júlia, Vitor e Otávio andavam juntos. Nós temos 3 núcleos do sujeito aqui. Júlia, Vitor, Otávio. E tem um que nós chamamos de sujeito desinencial, e algumas nomenclaturas trazem também como sujeito oculto. O que é o sujeito desinencial? É quando vem expresso na hora... Pois não, Ronaldo. O sujeito ele sempre vai vir no início da frase ou da oração? Não, nem sempre. Como eu posso te responder? Numa estrutura normal, não que a outra não seja, mas numa estrutura mais regular da língua portuguesa, padrão, nós temos sempre assim, o sujeito, o verbo e o seu complemento, que geralmente é um objeto, certo? Via de regra, sujeito, verbo e objeto. É a estrutura, tá me fugindo a palavra correta aqui, é uma estrutura padrão da língua portuguesa, regular na língua portuguesa. Mas o sujeito pode vir no final, sem problema nenhum. Por exemplo, o nosso hino nacional, por exemplo, se você for analisar, o sujeito vem sempre depois do verbo, certo? Ele vem sempre no final das orações. Então, é possível sim mudar a posição do sujeito. Como eu acho que tem até alguns exemplos no final, e nem sempre o sujeito virá no início. Mas é claro, na grande maioria dos casos, a estrutura básica é... Isso, digamos assim, a forma habitual, certo? Convencional, mais convencional, certo? Sujeito, verbo e objeto. Pois não, Braz, você levantou a mão. Pode falar, querido. Não, eu só ia definir essa falta aí como a questão do comum. A questão, aí depois você veio e falou da questão habitual. Seria o comum e depois seria o incomum. O incomum seria ela aparecer em outro momento, que não no início da frase. Isso, exatamente. Então, geralmente ele virá no início, mas não se engane, ele pode vir no final, certo? Mas é claro, geralmente, depois, se vocês quiserem observar, é muito comum nós vermos isso na nossa fala também. Geralmente vem o sujeito, né,
o verbo e depois o complemento desse verbo. Isso é mais habitual. Mas, por exemplo, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Qual que é o sujeito? As margens plácidas que ouviram do Ipiranga. Certo? Então, o nosso hino nacional ele é cheio dessa inversão propositada, é claro, né? Mas há essa inversão. Então, não é sempre no início. O último sujeito, irmãos, é o sujeito desinencial e alguns gramáticos também chamam de sujeito oculto. Quando não vem expresso na oração, mas é possível determiná-lo por meio da desinência verbal. Então, por exemplo, se você olha aí essa frase aí sem o nós, e você lê assim, já nascemos bastante sofridos. Você já sabe que o já nascemos, que esse verbo, esse nascemos já se refere a quê? A nós. Então, o nós, ele não está presente, certo? Esse nós, ele colocou aqui entre parênteses, porque não estaria presente na oração. Mas se eu ler só, já nascemos bastante sofridos, você já entende que o nós está presente ali, certo? Ele está oculto ou desinencial, ou seja, você vai identificar o sujeito pelo verbo, pela terminação do verbo, né? Nascemos. Se eu colocar assim, já nasceu bastante sofrido, é ele, certo? Ele já nasceu bastante sofrido. Se eu colocar, nasci bastante sofrido, você já sabe que é eu, certo? Então, pelo verbo, às vezes nós conseguimos identificar o sujeito. Ele não está presente lá, porque pode ser que não esteja presente lá no enunciado, mas ele está oculto ali, ele está subentendido ali. Então, é possível que uma questão possa perguntar sobre o sujeito numa oração como essa, e você não pode colocar nascemos, nem bastante, nem sofridos, nem já. E você não vai poder dizer que é uma oração sem sujeito. Você vai falar, não, é aquele lá sujeito oculto, desinencial, é nós que está aí subentendido. Ele está presente, mas ao mesmo tempo está ausente, certo? Nós identificamos ele pela forma como o verbo vem expresso. Perfeito? Então, esses são os tipos básicos de sujeito. Mas tem o que nós chamamos, irmãos, talvez esse daqui seja um pouco mais difícil, tanto esse quanto o seguinte, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é quando a afirmação expressa pelo predicado repousa no elemento que não pode ser determinado dentro de um conjunto. Então, por exemplo, quando você observa essa oração, mataram o meu amigo. No ar já não fica aquela dúvida de quem é o sujeito aí que matou o amigo, certo? Então, em alguns momentos, você não tem como determinar um sujeito ali, porque o predicado não vai expressar isto diretamente. Então, é o seguinte, aqui é uma regra e não tem como fugir dela. Eu até tentei, mas não tem como. Tem dois casos em que ocorre o sujeito indeterminado, que eu coloquei para vocês e pontuei. O primeiro, você tem a primeira coisa, observar a primeira pessoa na conjugação. A terceira pessoa dentro da conjugação. Eu, tu, ele, certo? É a terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Então, você vai sempre olhar para a terceira pessoa. Se você olhar assim, mataram o meu amigo. Eu tenho que observar isso daqui. Está na terceira pessoa? Tá. Então, você já pode pensar, pode ser um sujeito indeterminado. Então, o primeiro caso em que o sujeito indeterminado ocorre, aí, com o verbo na terceira pessoa do plural, seja, eles, certo? Sem sujeito expresso. É um efeito genérico. Por exemplo, aí no início, mataram o meu amigo. Quem que matou? Não fica no ar essa questão? Então, ficou no ar, não dá para saber quem é essa pessoa. Então, eu já vou falar assim, eu já vou pensar, pode ser sujeito indeterminado. Como que eu defino se é ou não sujeito indeterminado? O verbo mataram, ou matar aí, está na terceira pessoa do plural? O verbo está na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito está aparecendo na oração? Não. Então, eu chamo de sujeito indeterminado. Então, observe que aqui eu não posso colocar sujeito desinencial ou oculto. Por quê? Porque o verbo, a regra é que se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, se o sujeito não aparecer na frase, eu não posso dizer que é sujeito oculto eles. Os irmãos estão me entendendo?
Eu não posso dizer. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, tem lá, mataram o meu amigo. Se o Ronaldo chega lá, então o sujeito é eles. Vai errar. É sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não está expresso na oração. Mas se tivesse lá os galerosos, né? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Os galerosos mataram meu amigo. Sujeito indeterminado, professor? Não, os galerosos. Por quê? O sujeito estaria escrito, já viria lá no enunciado, perfeito? Então, nós precisamos fazer essas ligações e pensar a frase para não errarmos. Se não tiver nada antes do verbo, se for só matar o meu amigo, opa, está na terceira pessoa do plural? Está. Sujeito indeterminado. Perfeito? Não sujeito oculto eles. E o segundo caso? Terceira pessoa, mas agora do singular. Ele ou ela. Perfeito? Com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Lembra da partícula de indeterminação do sujeito, que aponta para o índice de indeterminação do sujeito? Ô, professor, me explica isso daqui e tal, não sei o que, eu não entendi nada, agora complicou. Você vai olhar o seguinte, para ficar mais simples de entender. Se você olhar para o verbo e ver que o verbo está na terceira pessoa do singular, quando você conjugar, por exemplo, precisa, de cara você já vai conjugar. Ele precisa ou ela precisa. Então, está na terceira pessoa do singular, perfeito? Se esse verbo na terceira pessoa do singular estiver junto com a partícula se, olha aí, ó, precisa-se, então o sujeito será indeterminado, porque essa partícula aí, se, é justamente uma partícula que serve para indeterminar o sujeito. Porque quando você fala assim, precisa-se de apoio de todos, não fica no ar que não tem um sujeito expresso aí, que eu não consigo determinar o sujeito aí. Não tem como, alguém precisa. Eu sei que alguém precisa do apoio de todos, mas eu não sei. Geralmente na igreja é o pastor que precisa do apoio de todos, mas aqui não tá expresso. Então, sujeito indeterminado. Então, dois casos, voltando. Verbo na terceira pessoa do plural, se o sujeito não estiver não aparecer na oração, não estiver não tiver expresso no enunciado, então, sujeito indeterminado. Ou se tiver na terceira pessoa do singular, ele precisa, ele ama, ela ama, certo? Na terceira pessoa, mais o se, precisa-se, vende-se, por exemplo. Então, sujeito indeterminado. Esses dois casos que geralmente aparecem na prova e complica a nossa vida, mas dando uma olhadinha aqui, você pensando a oração, fica melhor. Antes de a gente passar para o outro, que é o sujeito inexistente, que eu acho que é um pouco mais complexo, como nós vamos ver aqui, porque tem o maior número de regras. Irmãos, a análise sintática é o seguinte, ela não é uma matéria exata. Não é como a matemática, que você tem uma expressão, uma conta lá, né? Uma questão que pode ser resolvida com fórmulas, ela vai dar aquele resultado específico. Mas a língua portuguesa, você precisa analisar a oração. Você não pode pensar que sempre vai ser assim tudo, não, porque a língua portuguesa, as construções, as orações, as frases, elas são quase infinitas, não é verdade? Então, eu preciso analisar cada frase separadamente. Então, não adianta só eu achar que vai ter exatamente, professor, quando chegar lá vai ter então uma questão assim, mataram o meu amigo. Não, pode ter outro verbo, pode ter outra construção, e você vai ter que pensar no enunciado. Então, você vai ter que pensar o seguinte, está na terceira pessoa do plural, está na terceira pessoa do singular, então eu preciso analisar isso dentro de cada enunciado. E o último sujeito, que nós chamamos de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então é o seguinte, há em português enunciados onde ocorre apenas a informação veiculada pelo predicado, sem que esta se refira especificamente a um sujeito. Já que o predicado é uma informação sobre alguém ou sobre algo, tem orações que não trazem essa informação sobre alguém ou sobre algo, que são as orações sem sujeito. Dizemos, então, que se trata de oração sem sujeito ou que o sujeito é inexistente. Então, aqui tem algumas regrinhas que nos ajudam a identificar
a oração quando se tratar de um sujeito inexistente. Então, quando que ocorre? Alguns casos aqui, ó. Primeiro caso, com o verbo haver, no sentido de existir, ou com referência ao tempo. Então, por exemplo, havia muitos alunos na classe, aqui na nossa classe, né? Havia muitos alunos na classe. Observa que, aí você olha, então é muitos alunos, né, professor, que é o sujeito. Não. Por quê? Porque o verbo haver está sendo colocado nessa oração no sentido de existir, ou seja, existe muitos alunos na classe. Então, sempre que você olhar para esse verbo haver, fazer, ser, estar, ou verbos de fenômenos da natureza, você já tem que desconfiar, porque pode ser que a estrutura e a análise sintática seja específica. Então, olhou é o verbo haver. Geralmente tem esse verbo havia e tem o resto do enunciado. Se for o verbo haver no sentido de existir ou no sentido de tempo, será a oração sem sujeito. Olha aí no sentido de tempo, no segundo exemplo. Ó. Há 2 anos estive aqui. Opa, verbo haver no sentido de tempo. Então, o sujeito será inexistente. Ou oração sem sujeito. É necessário identificar essas duas nomenclaturas, porque ora pode aparecer na questão como sujeito inexistente, ora pode vir oração sem sujeito. Então, prestem atenção nessas duas nomenclaturas, que é a mesma coisa, mas pode vir de um jeito ou de outro. Então, verbo haver está no sentido de existir ou no sentido de tempo, então sujeito inexistente. Agora o seguinte, ó, segundo caso aí, ó, letra B, com os verbos fazer, ser e estar com referência a tempo. Aqui não tem jeito, você precisa memorizar, verbo fazer, ser e estar com referência a tempo. Verbo fazer. Faz 2 anos que estive aqui. Vê que no A você já não identifica um sujeito nessa oração. Então, faz 2 anos que estive aqui. Opa, verbo fazer no sentido de tempo. Certo? E o ser no sentido de tempo? Já é tarde. Deixa eu ver se já é o horário do nosso intervalo. É não. Já é tarde. Ou seja, ó, o verbo ser aqui, ó, o é verbo ser, certo? Então, é no sentido de tempo. E no sentido de estar, ó, está frio em São Paulo. Não é a ideia de tempo, né? Nesse momento, agora está frio em São Paulo. Então, quando esses 3 verbos, aparecer com referência a tempo, o sujeito será inexistente, ou oração sem sujeito. Via de regra, o que eu vejo muito nos enunciados de sujeito inexistente são verbos que exprimem aí na letra C fenômenos naturais. Choveu, ventou, nevou, friou na sua casa, aí no seu bairro, porque aqui só teve um vento um dia desse, mas a friagem que é boa não teve, não. Então, esses verbos que exprimem fenômenos da natureza, eles são, em geral, sujeito inexistente. Choveu muito em São Paulo. Não tem ideia de um sujeito sobre algo que está sendo falado aqui. Então, já fica subentendida uma ideia de que, não estou achando um sujeito aqui. Mas o verbo está exprimindo um fenômeno natural. Então, sujeito inexistente. E, por fim, não tem como, só decorando isso daqui, na letra D aí, algumas construções como chega de, basta de e passa de. Então, você fala assim, chega de palhaçada, agora o Vasco vai atropelar todo mundo agora, né, e tal, já ganhou e tal, o Vasco vai atropelar todo mundo. Então, chega de palhaçada. Então, basta de, chega de, passa de, esses verbos serão, quando tiver esses verbos no enunciado, chega de palhaçada. Não tem sujeito aí. De cara você já observa que não. Então, mas o professor falou, esse chega de, basta de, passa de. Então, esse tipo de construções, o sujeito também será inexistente. Aqui não tem jeito. Você precisa memorizar essas regras, né? Só aqui tem 4, né? Para facilitar a nossa vida. Aqui só a título de observação, esses verbos ser, estar, fazer, que nós chamamos, que compõem essas orações sem sujeito, nós chamamos de verbos impessoais, certo? Esses verbos aqui, havia, no sentido de existir, de tempo, fazer, ser, estar, esses verbos de fenômenos naturais, nós chamamos de verbos impessoais. Esses verbos impessoais, em geral, a regra é
eles devem ficar sempre na terceira pessoa do singular, certo? Então, nunca é plural. Por exemplo, haviam muitas leis no país, tá certo? Muitas leis, então tá concordando, tá certo? Não, tá errado, porque são verbos impessoais. Então, o verbo haver, qual seria o correto? Havia muitas leis no país. Por que, professor, que não concordou? Por quê? Porque é um verbo impessoal, certo? Fazem 2 anos que nos conhecemos. Você vai errar feio. Por quê? Porque esses verbos, o verbo fazer, no sentido de tempo, é um verbo impessoal, certo? É sujeito inexistente. Então, é oração sem sujeito. Então, quando você olhar para esses verbos, você vai falar, opa, eles devem ficar no singular. Então, a forma correta seria faz, terceira pessoa, certo? Do singular, 2 anos que nos conhecemos. Certo? É só uma observação que eu achei interessante colocar aqui, porque geralmente essas questões de concordância podem cair. Então, pensou nos verbos impessoais, geralmente eles ficam na terceira pessoa do singular e não flexionam para o plural. Certo? Irmãos, eu acho que dá tempo, não sei se dá tempo, deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte, irmãos. Já falamos do sujeito, agora vamos... Não, olhei, eu já perdeu essa primeira explicação. Vamos voltar aqui, agora vai dar certo. Então, quando pensamos em predicação verbal, nós pensamos em verbos intransitivos e verbos transitivos. Pense nessa palavra trânsito, de transitar, certo? Então, os verbos intransitivos, esse in aí não é de negação, geralmente na neoportuguesa, certo? Aquilo é viável. Você fala, não, isso é inviável. Ou seja, é sempre uma negação, é sempre o oposto. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não reclamam para si um complemento. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que na estrutura usual da língua portuguesa, essa palavra que eu queria ter usado lá na frente, nós temos o sujeito, temos o verbo e temos o seu complemento. Perfeito? Geralmente é assim. Os verbos intransitivos são aqueles que têm o sujeito e aquela oração pode ser finalizada no seu verbo. E aquele verbo ele não vai exigir um complemento. Então, tem 2 tipos de verbos. Um verbo que exige um complemento após ele. Por exemplo, quando você fala assim, eu gosto de... Não existe um complemento, eu não preciso dizer do que eu gosto, então, necessariamente, esse verbo não é um verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele não vai precisar necessariamente de ter um complemento após ele. Ele não vai exigir isto, então ele vai ter o seu significado, o seu sentido completo, sem precisar de um complemento para que o predicado tenha um significado completo e seja inteligível às pessoas. Então, olha aqui os verbos intransitivos. Não precisam de complemento, esse é o resumo deles. São os verbos que não reclamam complemento e, por isso, podem constituir sozinhos o predicado. Por exemplo, José nasceu. Eu preciso necessariamente de um complemento após esse verbo nasceu? Não, tem sentido completo. Se eu falar José morreu, também, verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não reclama, ele não obriga a você colocar um complemento. Não precisa ter algo após o verbo. Então, esses são os verbos intransitivos, certo? Só que tem um detalhe aqui. Geralmente, esses verbos eles aparecem nas frases com adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles, via de regra, eles mudam a circunstância. Lembra do advérbio, lá das classes de palavras, das classes gramaticais? O advérbio ele não muda a circunstância dentro da frase. Então, geralmente, o verbo intransitivo, ele vai ter sempre esse elemento, esse termo, que vai mudar a circunstância. Por exemplo, olha aí uma frase aqui, ó. Eu disse que não precisa de complemento. Aí você vai ler assim no enunciado. José nasceu no Rio de Janeiro em março. Aí, se você ler assim, sem pensar e raciocinar, você vai falar assim, esse não é um verbo intransitivo.
Porque pode cair assim, quanto à transitividade do verbo, podemos dizer que o verbo nascer, na sentença abaixo, é classificado como. Aí você vai olhar lá, não é intransitivo, porque tem alguma coisa depois do verbo. Só que esse uma coisa que tem depois do verbo, irmãos, não é um complemento verbal. É um adjunto adverbial, porque a única coisa que ele vai fazer é mudar a circunstância, ele vai inserir uma informação para mudar um pouco a circunstância do verbo ou daquilo que está acontecendo. Como que você sabe, identifica se o verbo é intransitivo ou não? Você pode retirar o restante, por exemplo, se eu retirar aí, ó, no Rio de Janeiro e em março, ele ainda continua tendo um significado completo? Essa frase continua tendo sentido? Continua, certo? Volta à frase anterior aqui, ó. José nasceu, pronto. Só que eu quis acrescentar uma circunstância nova. Eu queria dizer, ó, ele nasceu. Onde ele nasceu? Adjunto adverbial de lugar. No Rio de Janeiro. Adjunto adverbial de tempo. Em março. Quando que ele nasceu? Ele nasceu em março. Então, é interessante, quando formos classificar os verbos intransitivos, observarmos o que vem depois do verbo. Pode não ser um complemento, pode ser só um adjunto adverbial. E, geralmente, vem um adjunto adverbial junto dos verbos intransitivos. Então, a pergunta é, esse verbo nascer aqui precisa de um complemento? Não, ele não precisa, porque se você tirar no Rio de Janeiro e em março, o significado fica completo. Perfeito? Então, esses são os verbos intransitivos. Não precisam de um complemento. E geralmente vem acompanhado de um adjunto adverbial, mas ainda assim continuarão sendo verbos intransitivos. Ok? E os verbos transitivos, aí na outra metade do slide, são aqueles, então, que precisam obrigatoriamente de um complemento. Certo? Se os intransitivos não precisam, os transitivos vão precisar de alguns complementos. Aí na definição dos transitivos. São verbos que, por não possuírem sentido completo, exigem um complemento e, por isso, não conseguem sozinhos constituir o predicado. Então, os verbos transitivos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e os dois ao mesmo tempo, transitivos diretos e indiretos, certo? Vamos lá, deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui, que a FEAG não chegou aqui, então deixa eu ligar aqui um pouquinho. Transitivos diretos, quando exigem complemento sem preposição obrigatória. Lembra das preposições que nós estudamos lá em classe de palavras? De, com, nem, pelo, são preposições, né? Qual, que, todas essas preposições, quando nós olhamos a diferença entre o verbo transitivo direto e transitivo indireto, é que o transitivo direto ele não exige preposição após o verbo. Já o transitivo indireto vai exigir a preposição. E os transitivos diretos e indiretos vai ter um verbo que vai exigir um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Vamos aos exemplos para ficar mais claro aqui. Transitivos diretos exigem complemento sem preposição obrigatória. Olha o exemplo aqui, ó. Maria comprou. Se eu parar a frase aqui, pergunta aos irmãos, balança a cabeça aí, sim ou não. Maria comprou, tem sentido completo? Não tem, fica estranho, fica esquisito. Por isso que não é intransitivo, certo? Exige um complemento, porque quem compra, compra alguma coisa. Na época dos escravos, quem compra, compra alguém, pode ser também, né? Dependendo do texto, do contexto que você estiver analisando. Então, Maria comprou algo. Não exige uma preposição, certo? Maria comprou o quê? O que ela comprou? Novas roupas. Observe que não tem preposição, tem até um indicativo aqui, ó, sem preposição, não é isso? Porque eu não preciso de uma preposição. Então, Maria comprou novas roupas. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Eu não preciso de uma preposição.
Já os verbos transitivos indiretos, aí na letra B, eles vão exigir complemento com preposição. Então, ó, se eu falar assim, José gosta de coisas finas. Teria sentido completo se eu parasse aqui, José gosta. Não tem sentido, então ele não é intransitivo. Ele só pode ser transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto. Só que é o seguinte, ó, quem gosta, não gosta algo, não gosta alguém. Quem gosta, gosta de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa. E o que é esse de? Uma preposição. Então, o verbo gostar, ele exige uma preposição. Vocês concordam comigo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, quando o verbo exigir uma preposição, então será um verbo transitivo indireto. Perfeito? E o verbo transitivo direto e indireto, professor? Nós iremos juntar as duas coisas. Por quê? Vem o sujeito, esse verbo que vem agora, ele vai exigir os dois complementos, um com preposição e um sem preposição. Por isso, transitivo direto e indireto. Por exemplo, olha aí o exemplo abaixo aí, ó. Oferecemos flores a uma dama neurótica. Aí você vai perguntar, oferecemos. Ele não tem sentido completo sozinho, então não é intransitivo. Você já descarta o intransitivo. Porque quem oferece, aí é o seguinte, irmãos, vocês estão percebendo que eu sempre devo fazer essa pergunta ao verbo. O que está acontecendo? Por exemplo, no primeiro exemplo, Maria comprou. Quem compra, compra algo. Não tem preposição. Segundo exemplo, José gosta de coisas finas. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. E quem oferece, oferece algo a alguém. Concordam comigo? Nesse contexto aqui, é isso que está acontecendo. Ó. Oferecemos, pergunta aos irmãos, ó, mata essa daqui para mim. Ó. Qual que é o sujeito dessa oração aqui? Ó? Só vou passar. Se ninguém responder, vai acabar essa aula agora. Quem souber, por favor, aciona o microfone aqui. Qual o sujeito dessa oração C aqui? Ó? Seria um sujeito oculto, nós. Rapaz, eu não sei quem respondeu aí, mas tá certo. Ó, porque aqui do lado não está aparecendo aqui. Exatamente, sujeito oculto ou desinencial, nós, não é isso? Está na terceira pessoa aí, ó. Nós oferecemos, certo? Flores a uma dama neurótica. Então, ó, quem oferece, oferece algo a alguém. Vocês concordam com o meu raciocínio? Então é o seguinte, ó. Quem oferece, oferece algo, sem preposição, certo, Ronaldo? Não tem preposição entre oferecemos e flores. Tem? Não tem. Então, quem oferece, oferece flores. Ou seja, então, esse é o verbo transitivo direto, mas a uma dama neurótica. Então, esse a aqui é uma preposição. É a junção do artigo a mais a preposição a. Por quê? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Ou eu posso substituir, não é tão comum, mas para alguém, certo? Então, esse é um verbo transitivo direto, porque no primeiro complemento ele não precisa de preposição, mas indireto também, porque no segundo ele precisa de preposição, certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver do primeiro exemplo aqui, ó. Como verbo transitivo direto e indireto. Se eu quisesse colocar assim no primeiro exemplo, ó, Maria comprou novas roupas daquela grife, por exemplo. Eu coloquei um complemento indireto aí. Então, ele poderia mudar a sua preposição, a sua designação de verbo transitivo direto para verbo transitivo direto e indireto? Sim. Porque dependendo do verbo, eu posso, dependendo da oração e dependendo do contexto, eu posso inserir um novo elemento. Então, você vai ter que pensar como que está estruturada a sua oração. Por exemplo, se tivesse só assim, ó, oferecemos, lá na letra C, oferecemos flores vermelhas. Certo?
não seria um verbo transitivo, a designação não seria verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque não está aqui na oração esse complemento. Então, ó, oferecemos flores novas. Faz sentido? Flores vermelhas. Faz sentido? Faz. Então, esse verbo ele pode ser, então, só um verbo transitivo direto? Pode, dependendo de como ele vier expresso na oração. Agora, se eu colocar assim, aí não tem como ser só transitivo indireto, não tem como. Mas se eu tiro... Esse daqui não dá para fazer o exemplo ao contrário, né, do verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo não permite. Mas se eu colocar só, voltando aqui, oferecemos flores vermelhas, ele deixou de ser um verbo transitivo direto e indireto nessa oração aqui. Ele passa a ser apenas um verbo transitivo direto. Então, é importante, irmãos, não se atentar somente para o verbo, mas atentar para todo o enunciado da oração. Porque alguns verbos podem funcionar só como verbo transitivo direto, podem funcionar como verbo transitivo indireto e podem funcionar como verbos transitivos diretos e indiretos. Deu para entender, irmãos, esses exemplos aqui quanto à transitividade do verbo? Então, professor, então eu preciso raciocinar cada construção? Sim, cada uma delas. Porque se você for só assim, não, oferecemos, esse verbo aqui é transitivo direto e indireto. Certo? Aí você chega lá, oferecemos flores amarelas. Certo? Aí, verbo transitivo direto e indireto, vai estar errado. Porque naquela construção sintática, ele só está exercendo esse complemento. Na verdade, só tem um complemento, transitivo direto. Certo, irmãos? Deu para entender essa questão? É claro que para a gente analisar melhor isso, a gente teria que fazer muitos exercícios, né? Eu acho que eu vou até bolar, ver se eu consigo na apostila e no livro que eu baixei para montar essas aulas. Eu acho que é importante os irmãos exercitarem isso daqui. Tem que ser um exercício. Aqui, irmãos, nós perdemos não estar na sala de aula, certo? Porque na sala de aula, né, tá aqui o Ronaldo, né, que é meu aluno, já foi meu aluno, né, Ronaldo, de algumas matérias. Na sala de aula eu consigo ir na lousa e a gente pode montar ali as frases e quebrando elas, né, e analisando cada frase. Aqui é difícil, né, porque a gente só está aqui no computador e só tem esses exemplos aqui. O tempo é curto também, mas essa é a ideia. Os verbos, resumindo aqui esse slide. Quanto à predicação verbal, os verbos intransitivos não exigem um complemento, certo? E os transitivos eles vão exigir um complemento. Transitivos diretos, certo? Quando exigem complemento sem preposição obrigatória, os indiretos vão exigir a preposição e os transitivos diretos e indiretos vão exigir os dois complementos, certo? Certo? O objeto direto e o objeto indireto. Deu para entender aqui, irmãos, esse daqui? Ixi, tirei a apresentação aqui sem querer. Só voltar aqui. Cadê? Espera aí que eu cancelei aqui a apresentação. Vamos lá, irmãos. Predicação verbal. Deixa eu só fazer uma... Estou observando aqui esse verbo. Irmãos, aqui, ó, os verbos, aqui no verbo transitivo direto e indireto, olha aqui o verbo oferecemos flores, certo? E eu falei do sujeito, só que eu lembrei de uma regra. Os irmãos lembram que quando o verbo está na terceira pessoa do plural, esse sujeito, ele é um sujeito indeterminado, certo? Deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Olha aqui, ó, sujeito indeterminado, ó, com verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Mataram o meu amigo, certo? Então, por causa dessa regra aqui, aquele verbo lá não é, aquele sujeito lá não é sujeito oculto, certo? Ele é sujeito indeterminado, porque oferecemos não, irmãos, eu estou confundindo.
Estou confundindo. Eu estava lendo ofereceram aqui na minha mente. Tá certo, é sujeito oculto. Esquece tudo que eu falei. Eu estava lendo na minha mente, estava ofereceram aqui. É oferecemos, né? Nós oferecemos. Então tá certo, é sujeito oculto mesmo. Tá certo? Ou desinencial. Desculpe, irmãos, que a cabeça não está funcionando bem hoje não, tá bom? Sujeito oculto ou desinencial. É se tivesse na terceira pessoa. Estava lendo ofereceram aqui na minha mente, tá? Desculpa aí pelo erro, né? O equívoco meu aqui. Vamos lá então, irmãos. Predicação verbal. Verbos intransitivos e verbos transitivos diretos e indiretos e transitivos diretos e indiretos na mesma oração, certo? Essa é a predicação. Mas nós temos alguns verbos, irmãos, chamados verbos de ligação. Esses verbos são aqueles que eles não têm necessariamente um conteúdo próprio, eles não estão ligados a uma transitividade, certo? De precisar ou não de complemento, com ou sem preposição, não está ligado a isso. Eles não têm esse conteúdo próprio. Eles servem apenas como elemento de ligação entre o quê? O sujeito e um atributo do sujeito, que nós chamamos de predicativo, certo? Olha aí na oração abaixo esse exemplo aí, ó. Ela era feliz. Observa que não tem nada a ver com transitividade que nós vimos anteriormente, porque o verbo ser, estar, ele é um verbo apenas de ligação, ele serve para ligar o sujeito a um atributo dele. Então, ó, ela era feliz. Na classificação morfológica, o feliz seria um adjetivo, certo? Mas aqui não é classificação morfológica, é uma análise sintática. Mas como eu sei que feliz é um adjetivo, então ele está dando uma qualidade ou característica de um nome, e como a gente está estudando análise sintática, então o feliz aqui é um atributo do sujeito ela. Então nós chamamos isso na língua portuguesa de predicativo. A gente vai, eu acho que falar de predicativo mais à frente. Então, esse era, observe que ele só está fazendo uma ligação entre o sujeito, certo? Ela, e o predicativo feliz. E eu coloquei aqui embaixo, ó, os principais verbos de ligação, justamente porque verbo de ligação ele não vai ter um conteúdo próprio, nem aquela transitividade que nós vimos nos slides anteriores. Ele só vai fazer a ligação do sujeito ao seu atributo, ao seu predicativo. E aqui embaixo, ó, os mais recorrentes, né, alguns principais verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se, continuar, andar no sentido de estar, viver também no sentido de estar e virar no sentido de tornar-se. Mas o que mais cai, irmãos, nas provas de verbo de ligação é o verbo ser, sem sombra de dúvida. Esse daqui vocês nunca devem esquecer. Ser, estar e permanecer. São os verbos que mais caem nas provas como verbos de ligação. Principalmente o verbo ser e o verbo estar. Certo? O verbo ser ainda aparece mais. Que geralmente, né, esses verbos de ligação, nas frases que tem sujeito e predicativo, geralmente é essa ideia que vem, né? Ela é feliz, ele é feliz, ele está feliz, ele permanece feliz. Então, mas geralmente o verbo ser, ele vai ser o mais recorrente entre os verbos de ligação. Então, eles vão fazer essa ponte, né? Essa ligação entre o sujeito e o seu predicativo, certo? Alguns termos que se referem ao verbo, objeto direto e objeto indireto. É interessante que isso daqui tem tudo a ver com a transitividade do verbo. Quando eu entendo a transitividade do verbo, eu vou poder entender melhor o seu complemento. Porque o que é verbo transitivo? Ele não exige um complemento? Sim, ele é transitivo, ele precisa transitar dentro da oração. Então, ele vai exigir um complemento, com ou sem preposição. Então, qual que é, na lógica, o complemento de um verbo transitivo direto? Um objeto direto. Perfeito? Se ele exige um complemento, qual que vai ser o complemento de um verbo transitivo direto? Será um objeto direto, certo? É um termo da oração que se liga a um verbo, olha aí, ó, transitivo direto. Esse bitransitivo, irmãos, é aquele verbo lá, transitivo direto e indireto. É porque não cai muito essa nomenclatura bitransitivo, né? É até estranho para a gente. Geralmente vem transitivo direto e indireto, certo? Sem preposição obrigatória. Claro, se os verbos transitivos diretos
não exigem uma preposição, não tem preposição obrigatória, então é claro que o seu complemento não vai ter preposição. Então, olha aí, ó, ela comprou um novo sapato. Ela comprou, tem sentido completo? Não. Então, não é um verbo intransitivo, ele deve ser um verbo transitivo, porque daí você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Nesse contexto aqui, confere comigo? Então, o que ela comprou? Um novo sapato. Então, esse um novo sapato não está sendo o complemento do verbo comprou, que é transitivo direto. Então, se ele é um complemento do verbo transitivo direto, então ele vai ser o quê? Um objeto direto, certo? Esse é o nome que se dá ao complemento de um verbo transitivo direto. Agora, se eu falar assim, ó, para vocês, ó, esse daqui dá para mudar a transitividade dele. Se eu colocar assim, ela comprou um novo sapato das Americanas, por exemplo, né? Das lojas americanas. Eu mudei a transitividade do verbo, porque também, os irmãos concordam comigo que quem compra pode comprar algo de alguém. Olha a preposição aí, ó, de alguém. Então, é claro, se eu tivesse esse enunciado aqui, não seria um verbo transitivo direto e um objeto direto apenas. Seria um verbo transitivo direto e indireto. Mas nesse enunciado aqui, ó, quem compra, compra algo, alguma coisa. Não exige preposição. Então, compra um novo sapato. Então, esse complemento, um novo sapato, será o objeto direto desse verbo transitivo direto. E o objeto indireto, ele será, então, um complemento de um objeto indireto, de um verbo transitivo indireto, perfeito? É o complemento dele. Ela pensava em coisas úteis. Aí você vai fazer a pergunta. Ela pensava em quê? Ou no quê? Quem pensa, pensa em alguma coisa. Ou em alguém. O que é o em? Preposição. Então depois do verbo tem uma preposição, então não pode ser transitivo direto. Então, nesse caso aqui, é um verbo transitivo indireto e o complemento dele vai ser o quê? Um objeto direto. Indireto, perdão, um objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto ele vai exigir um objeto direto como seu complemento e um verbo transitivo indireto vai exigir um objeto indireto como seu complemento. E um verbo transitivo direto e indireto vai exigir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Deu para entender, irmãos, aqui? Essa transitividade são os complementos do verbo, beleza? Se o verbo é verbo transitivo direto, os irmãos estão entendendo que o VTD, que está aqui embaixo de comprou, é a sigla, né, de verbo transitivo direto, perfeito? Está todo mundo comigo aqui? E o objeto, eu pergunto isso porque os meus alunos lá do 7º ano, eu sou professor da SEDUC, né? Eles dizem, professor, eu até estou entendendo, mas o que é o VTD? O que é o OD? Aí eu fui explicar o que era cada um, é a abreviatura, certo? É a sigla, né, digamos assim. Então, VTD, verbo transitivo direto. PREP, preposição. OD, objeto direto. Quando se a gente estivesse na sala de aula, ia colocar vários exemplos na lousa, a gente ia usar essa nomenclatura para a gente treinar, certo? Então, esses são os complementos de um verbo. Mas também, irmãos, tem o que nós chamamos, e aqui é importante nós atentarmos para isso, o que nós chamamos de agente da passiva. É quase que uma exceção do objeto indireto, certo? Porque o agente da passiva, olha aqui a definição dele, é o termo da oração que se refere a um verbo passivo por meio de preposição para indicar o elemento que executa a ação verbal. Então, voltando aqui, lembra quando a gente falou de verbo, que a gente falou das vozes verbais? O sujeito, né, quando o verbo, a voz verbal é a voz ativa, o sujeito ele pratica a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, o sujeito vai receber a ação do verbo. E a voz reflexiva, o sujeito vai tanto praticar a ação do verbo, como receber essa ação verbal. Perfeito? Então, quando você olhar
olhar para um enunciado, para uma oração, e você ver que esse verbo está na voz passiva e vier uma preposição após ele, o que vier depois não será um objeto indireto, será um agente da passiva. Então, vocês devem observar se aquele enunciado, se o verbo está na voz ativa ou se está na voz passiva. Por exemplo, ele foi amado por Maria. Está na voz passiva, porque o sujeito, ele está recebendo esse amor, né? Ele recebeu esse amor de Maria, ele foi amado. Agora, se eu falar assim, ele amou Maria, é diferente, agora ele é o sujeito ativo, certo? Então, esse amou Maria aqui mudaria, não seria, claro, agente da passiva, porque o verbo não está na voz passiva. Então, quando eu digo ele foi amado, ele recebeu a ação do verbo. Então, esse verbo está na voz passiva. E o que vem depois dele como complemento? Por Maria. Então, é interessante, ó. O verbo está na voz passiva. Então, por Maria não vai ser objeto indireto porque tem preposição. Se for na voz passiva, o complemento será agente da passiva. Essa é quase uma exceção, vocês percebem a regra? Porque quando você olhar essa transitividade do verbo, você poderia pensar assim, quem ama, ama alguém. Ou ama algo, né? Tem pessoas que amam o dinheiro, né? Tem pessoas que amam o carro, né? Tem pessoas que amam coisas. Então, eu tenho que prestar atenção na voz expressa pelo verbo. Voz ativa, beleza. Ou é verbo transitivo direto, ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. Mas se a voz for passiva, se o verbo estiver na voz passiva, ou seja, se o sujeito estiver recebendo a ação expressa pelo verbo, isso não será um objeto indireto, porque tem a preposição depois do verbo. Será um agente da passiva. Ou seja, é um termo da oração que se refere a um verbo passivo por meio de preposição. Deu para entender a diferença, então, entre o objeto indireto e o agente da passiva? Isso daqui os irmãos precisam relembrar depois, porque às vezes pode gerar dúvidas. Se você olhar só a preposição, você não vai conseguir identificar de cara. Então, você tem que observar a voz do verbo. Se é voz ativa, beleza, objeto indireto de cara. É voz passiva. Então, possivelmente, o complemento será o agente da passiva. Certo? Beleza. Por fim, temos o... Por fim aqui, né? Do slide, né? Ainda não vai acabar a aula, não. Deixa eu ver. Ih, não é 9 horas, não. A adjunta adverbial. Lembra que o advérbio... É interessante, irmãos, que essas classes de palavras estão sempre ligadas essas funções sintáticas desses termos estão sempre relacionadas com as classes gramaticais que nós já estudamos. Então, o adjunto adverbial vai nos lembrar do nosso advérbio. Lembra lá da classe de palavras? O advérbio, ele muda a circunstância dentro da oração. Então, o adjunto adverbial, ele vai ter essa função de se juntar ao verbo ali para mudar a circunstância dentro da oração. Então, o adjunto adverbial se liga a um verbo exprimindo uma circunstância, que é o que o advérbio faz. Algumas vezes, o adjunto adverbial pode estar ligado a um adjetivo ou a um advérbio. Então, olha a oração aqui embaixo. Maria é muito estudiosa. Se a gente fosse cortar aqui, Maria é o sujeito, certo? Da oração. Lembra do verbo ser, estar, permanecer, verbo de ligação. E o estudiosa, que aqui é claro, ele colocou como adjetivo para explicar, mas o estudiosa, sabemos que como adjetivo ele funciona como um predicativo do sujeito, como nós já vimos anteriormente. É uma característica que é dada ao sujeito. Então, olha aí, Maria é muito estudiosa. Então, o que é o muito? Se eu tirar o muito da oração e falar assim, Maria é estudiosa, tem sentido completo? Tem. Maria é estudiosa. Mas eu quero mudar alguma coisa, eu quero mudar a circunstância, eu quero dizer que ela é mais do que isso, que ela é uma estudante melhor do que isso. Então, o que você vai falar? Maria é muito estudiosa. Então, esse termo que muda a circunstância, ele se juntou ao verbo ser, perfeito? Que é um verbo de ligação,
para mudar a circunstância dentro da oração, para dizer que ela não é apenas estudiosa, mas ela é muito estudiosa. Então, esse termo que muda a circunstância é o adjunto adverbial. Perfeito? E só chamando a atenção que ele quer nos chamar a atenção para o fato de estar perto de um adjetivo aqui. Mas esse adjetivo eu deveria ter colocado aqui. A função sintática desse adjetivo aqui é um predicativo do sujeito, como nós já vimos anteriormente, certo? É uma característica que está sendo atribuída a Maria. Perfeito? Classificação do predicado. Você já ouviu falar que, saindo da transitividade, que é muito importante, o predicado, irmãos, ele pode ser de 2 ou 3 categorias, né? Ele pode ser de 2 categorias ou as duas juntas, assim como o objeto direto e indireto podem se juntar. Então, o predicado ele pode ser ou predicado verbal ou predicado nominal, ou os dois juntos, que é o que nós chamamos de predicado verbo nominal, certo? Vamos estudar cada um deles separadamente, alguns exemplos. Então, o predicado é o conjunto de enunciados que, numa dada oração, contém uma informação nova para o ouvinte. O predicado verbal, vamos começar com ele, é aquele que tem como núcleo significativo o quê? Um verbo. Por isso, o significado verbal. Então, quando você olhar para o predicado, você vai pensar o seguinte: a palavra mais importante desse enunciado, desse predicado, é o verbo, certo? Então, por exemplo, ó, chove muito nessa época do ano, certo? Então, ó, o chove, quanto à sua predicação, chove muito nesta época do ano. Qual que é a palavra principal nesse enunciado? Não é o verbo? O verbo chover está dizendo que chove. Então, se chover, o ato de chover aqui, o acontecimento natural de chover é o principal, e chover aqui é um verbo, então nós diremos que esse é um predicado verbal. Por quê? Porque o termo mais importante dentro do predicado é um verbo, certo? Ele que é o elemento mais significativo dentro do predicado. Já o predicado nominal é diferente. Não será o verbo, o termo principal. Primeiro que ele vive de... Você quer uma pergunta, ó. Não é. Então, o predicado nominal, o termo mais importante dentro do predicado não será um verbo, será um nome, certo? E é claro, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo. Vamos ver aqui um exemplo logo a seguir aqui, ó. Então, ó, o predicado nominal é aquele que tem como núcleo significativo o nome. Esse nome atribui uma qualidade ou estado ao sujeito. Por isso é chamado de predicativo do sujeito. Lembra do predicativo? O predicativo é o nome que se liga a outro nome da oração por meio de um verbo. Então, olha aqui, ó. Os estudantes estavam furiosos. Qual que é o sujeito aqui? Os estudantes. Perfeito? Qual que é o núcleo do sujeito aqui? Estudantes. O predicado, estavam furiosos, certo? O verbo e o predicativo. Agora eu pergunto aos irmãos, com relação ao sujeito estudantes ou os estudantes, e dentro do predicado aqui, qual que é o termo mais importante? É estavam ou é furiosos? Furiosos, concordam? Que está dizendo, não é o verbo aqui. Vê que o verbo parece que fica meio que em segundo caso aqui. Então, o que é mais importante dentro desse predicado? É a informação furiosos. Não é uma característica do sujeito, então ele é um predicativo do sujeito. Está sendo ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Estar, ser, estar, permanecer, não é isso? Então, ó, qual que é o termo mais importante do predicado? É um predicativo, é um nome, certo? Um predicativo, é um adjetivo, digamos assim, baseado na nossa análise morfológica. Então é furiosos, não é o verbo aqui, é o nome, furiosos aqui. Então, se é um nome, o predicado será nominal, certo? Por quê? Porque o termo mais importante dentro do predicado é um nome, certo? E não um verbo. Só que tem casos, irmãos, para nos ajudar, para enriquecer o nosso conhecimento, os nossos professores, quando juntavam as coisas, né, para
e embaralhava tudo para a gente entender e falava assim, olha, a nossa língua portuguesa, para nos enriquecer, nós podemos ter as duas coisas no mesmo enunciado. Então, o predicado pode ser verbo nominal. Por que verbo nominal? Aí a gente junta as duas coisas, como no verbo transitivo direto e indireto. Por que o predicado pode ser verbo nominal? Porque dentro do predicado, o verbo e o nome podem ter a mesma importância semântica, a mesma importância de significado. Olha aí o exemplo que eu coloquei aí, ó. O dia amanheceu ensolarado. Por que as duas coisas são importantes? Porque é interessante aqui, ó, o verbo amanhecer. Por que o verbo amanhecer é importante? Porque ele está se referindo ao início do dia, certo? O dia amanheceu. Ele poderia colocar o dia findou-se, mas ele está dizendo, não, o dia amanheceu. Então, o verbo amanhecer ele é importante para o enunciado. Ele é fundamental no predicado para a sua construção semântica. Porém, a informação ensolarado, que é o nome, certo? É igualmente importante. Por quê? Porque o dia não amanheceu nublado. O dia amanheceu ensolarado. Então, as duas palavras dentro do predicado, elas não têm igual importância aí. Então, eu digo, se um verbo e um nome são fundamentais, de fundamental importância dentro desse predicado, para a semântica, para o significado desse predicado, então eu digo que esse predicado é verbo nominal. Por quê? Tanto o verbo quanto o nome são núcleos significativos dentro desse predicado. Os dois são importantes. Não existe ou mais o verbo, porque seria verbal, nem mais o nome, que seria o nominal. É as duas coisas, os dois são importantes, certo? Dentro desse enunciado. Vamos caminhar mais um pouco, irmãos? Podemos. Adjunto adnominal. Pensa no termo, né? Adjunto, ou seja, algo que está perto. Adnominal, algo que está perto ao nome. Perfeito? Então, o que é o adjunto adnominal? Isso daqui é importante para a análise sintática, irmãos. É meio complexo, porque o adjunto adnominal pode se apresentar de 5 maneiras diferentes dentro da frase, dentro da oração. Mas nós vamos entender bem isto agora. Adjunto adnominal, olha a definição. É o termo da oração que se liga a um nome. Adjunto adnominal está perto do nome, certo? Sem mediação de verbo, a fim de determiná-lo ou caracterizá-lo. Então, o adjunto adnominal, ele vai ser representado por aqueles termos que estarão próximos ao nome e vão interferir no significado desse nome, ou determinando ele, ou caracterizando esse nome. Então, o adjunto adnominal pode ser representado por... Antes de explicar isso daqui, irmãos, ele pode ser representado por artigo, numeral, pronome adjetivo, adjetivo e locuções adjetivas. Voltando à nossa classificação gramatical. Por isso ela foi a nossa primeira aula, certo? Por que é importante a classificação gramatical? Porque antes, quando a gente olhava aí, olha essa frase aí, Ronaldo e irmãos, o menino saiu. O não é um artigo definido, o menino. Então, o é um artigo, perfeito? Naquela nossa classificação morfológica, dentro da classe de palavras, nós falaríamos o é um artigo. Isso classificação morfológica. Agora, irmãos, na nossa classificação gramatical, ele não será um artigo. Ele será, para efeito de análise sintática, ele será agora um adjunto adnominal. Certo? Então, o adjunto adnominal ele vai representar várias coisas que se juntam ao nome para modificar o nome ou determinar. Então, o que é o artigo? O artigo definido ou indefinido, eles não determinam o nome. Então, toda vez que tiver um artigo dentro da análise sintática, ele será um adjunto adnominal na sua função. Então, por exemplo, o menino saiu. Eu sei que o é um artigo, mas isso para efeito de classificação morfológica. Na classificação sintática, na análise sintática, ele será o quê? Adjunto adnominal,
sei se os irmãos estão conseguindo compreender. No segundo exemplo, o adjunto adnominal também pode ser representado pelo numeral. 2 meninos saíram. O 2, na classificação morfológica que nós estudamos, lá na classificação de palavras, na classe de palavras, nós falaríamos, não, 2 é um numeral, números, 2 é numeral. Mas, para efeito de análise sintática, ele será o quê? Também adjunto adnominal. Assim como o pronome, lembra os pronomes demonstrativos, aquele, esta, isso e tal? Então, agora, se ele tiver definindo um substantivo, né, ou caracterizando, ou apontando para o substantivo, nós chamaremos ele de pronome adjetivo. Então, aqueles, ou seja, eu estou definindo quais são os meninos, ou caracterizando, são aqueles meninos, eles saíram. Então, o aqueles não vai ser um pronome demonstrativo, ele vai ter essa função, né, de pronome adjetivo, mas ele será o quê? Adjunto adnominal. Assim como os adjetivos. Meninos tristes saíram. O tristes, classificação morfológica, adjetivo. Análise sintática, adjunto adnominal. E as locuções adjetivas. De novo, lembra quando eu falei sobre essa palavra locução anteriormente? Nós temos as locuções adverbiais, as locuções verbais, as locuções adjetivas. Sempre que nós ouvirmos esse termo locuções, é importante sempre falar, porque às vezes as pessoas esquecem, eu estou me referindo à junção de 2 termos ou 2 palavras para ter o valor daquela classe gramatical. Então, por exemplo, a locução adjetiva aqui é do interior. Porque o que eu quero falar com meninos do interior saíram? Os meninos que são interioranos. Não é essa ideia de um adjetivo, de algo que está qualificando um nome, um substantivo. Então, do interior, é um adjetivo, porque eu estou me referindo a meninos interioranos. Então, é a mesma coisa do menino criado com vó, como esse daqui que vos fala, né? Menino criado com vó, você vai entender com a locução adjetiva, porque eu estou dizendo, eu juntei várias palavras ou vários termos com esse valor de dizer que eu sou esse menino, né? Ou seja, é uma característica do menino, ele é criado com vó. Então, as locuções adjetivas, verbais e adverbiais são junção de 2 termos para dar aquele valor, aquela função daquela classe gramatical. Então, meninos do interior, ou seja, meninos interioranos. Então, a locução adjetiva. Então, aqui não vai ser um adjetivo ou locução adjetiva. Na análise sintática, será um adjunto adnominal. Vamos ver isso tudo numa frase só? Olha aí a primeira frase, por isso que eu deixei ela por último. Veja aí do seu lado esquerdo aí, Aqueles 2 tristes meninos estudiosos saíram, certo? Ele colocou o enunciado para a gente ver as várias formas como adjunto adnominal aparece. Aqueles, classificação morfológica, pronome, certo? Classificação, análise sintática, será adjunto adnominal. 2, na classificação morfológica, seria numeral. Análise sintática será adjunto adnominal. Tristes, classificação morfológica, seria adjetivo. Análise sintática, eles assumem a função de adjunto adnominal. Meninos é o nome, substantivo, certo? Aqui. Estudiosos, adjetivo, certo? Mas aqui, é claro, eles assumem, na análise sintática, a função de adjunto adnominal. O que eu quero dizer com isso? Que sempre na análise sintática, se tiver na oração um artigo, um numeral, um pronome, um adjetivo ou locução adjetiva, você não vai classificar assim. Todos terão a classificação única. Qual? Adjunto adnominal. Deu para entender, irmãos? Aonde eu quero chegar aqui? Eles representam essas classes de palavras. Então, sempre isso até facilita. Se você memorizar isso daqui, toda vez que você bater o olho no artigo, adjunto adnominal, certo? Está determinando o substantivo. Só que é o seguinte, observem que é adjunto adnominal. Eles precisam necessariamente estar próximos ao nome,
a um substantivo para determiná-lo ou caracterizá-lo. Por isso, são adjuntos adnominais, porque estão perto do nome, certo? Já o complemento nominal, a grande diferença, porque observe aqui que o adjunto adnominal, ele se liga a outro nome sem a mediação do verbo, a fim de determiná-lo. Então, ele nem fala nada aqui sobre preposição, certo? E o complemento nominal, eu precisarei ter uma preposição. Então, o complemento nominal, ele também vai estar próximo do nome, mas haverá uma preposição entre eles para ajudar a ter o seu significado completo, a sua estrutura completa. Então, ó, complemento nominal, definição. É o termo da oração que se liga a um nome sempre por meio de preposição obrigatória. Aqui está a diferença do adjunto, a fim de completar-lhe o sentido. Podemos dizer que o complemento nominal é o objeto do nome transitivo. Então, o complemento nominal ele vai estar ligado a um nome, mas sempre por meio de uma preposição obrigatória. Por exemplo, a resposta ao professor foi satisfatória. Observe que, para ter sentido, essa resposta, se eu colocar assim, a resposta, professor, foi satisfatória, ficaria estranho, sem sentido. Então, eu preciso da preposição, e a preposição está fazendo o quê? Está ligando o nome, certo? Ao seu complemento. Ou seja, a resposta ao professor. Então, ou seja, já que eu preciso obrigatoriamente de uma preposição para ligar o professor à resposta, então o professor será um complemento nominal. Por quê? Porque ele precisa necessariamente dessa preposição para dar sentido ao nome, ao substantivo, à resposta. Essa é basicamente a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Tem muitas outras regras e exceções à regra, alguns casos bem específicos que eu acho que não convém, senão eu vou complicar mais a cabeça de vocês, mas a grosso modo, adjunto adnominal não precisa necessariamente ter preposição e o complemento nominal sempre será ligado a um nome, mas agora por meio, de maneira obrigatória, por meio da preposição. Resposta ao professor, ou seja, para ligar professor à resposta, eu precisei da preposição. Braz. Só é que abaixo do ao, a resposta ao professor está escrito preposição. Esse ao, ela é preposição como? Sim, é porque é junção. Quando nós temos ao, na verdade aqui é a junção do artigo o mais a preposição a. Nesse contexto aqui, quando nós juntamos ao, um exerce a função de artigo e o outro exerce a função da preposição. E via de regra, quando tem o ao, geralmente o a é a preposição e o o é o artigo que está determinando o professor, certo? É sempre essa ideia, tá bom? A mesma coisa do a craseado, né? O a com sinal indicativo de crase, né? É a preposição a mais o artigo a juntos ali. Então, se você não colocar os dois, ficar feio, então nós colocamos o sinal indicativo de crase. Perfeito? É a mesma situação aqui. Só que é claro, né? Ao não tem crase, né? Só que no caso do a craseado, ele substitui normalmente a palavra para, que é a preposição. Nesse caso do ao, é só a junção. Sim, é só a junção. Perfeito. Perfeito. Tranquilo, isso mesmo. Perfeito. E o predicativo, que eu vou só passar, mas eu já falei muito dele, né? Anteriormente falando, o predicativo vai ser sempre aquele termo que vai dar uma característica do sujeito ou do substantivo lá inicialmente. Geralmente, o predicativo ele vem precedido de um verbo de ligação. Então, olha aqui a definição. É o termo da oração que se refere a um nome, sempre por meio de um verbo, de ligação ou não, a fim de caracterizá-lo. O predicativo pode ser. Essa definição aqui é importante, porque, via de regra, na grande maioria de casos, o predicativo ele vai vir precedido de um verbo de ligação. Na grande maioria, pode não ser em alguns casos, mas na grande maioria os predicativos são antecedidos por um verbo de ligação. Então, nós temos dois tipos de predicativo, certo? Nós temos o predicativo do sujeito
e o predicativo do objeto. Ora, como nós já sabemos o que é o sujeito e já sabemos o que é o objeto, o sujeito é o termo principal da oração, é aquilo que o predicado vai trazer, o predicado vai trazer uma informação a respeito dele, do sujeito. Então, o predicativo vai ser uma característica do sujeito, certo? Como nós já vimos anteriormente, vai ser uma característica, uma qualidade do sujeito. E o predicativo do objeto, então, vai ser um elemento que vai estar caracterizando um objeto, certo? Direto ou indireto, como nós já vimos antes. Vamos lá a essas definições. Predicativo do sujeito liga-se a um nome que sintaticamente funciona como sujeito, como nós já vimos antes, por meio de um verbo, de ligação ou não, a fim de caracterizá-lo. Então, olha aí os exemplos. A terra é redonda. Então, redonda, sabemos que é uma característica da terra. A terra é o núcleo do sujeito, e redonda, é claro, está caracterizando a terra, certo? A terra é redonda. O que é o aqui? Verbo de ligação. Essa estrutura, sujeito, verbo de ligação e predicativo, é a mais recorrente dentro da língua portuguesa. A maioria dessas construções predicativas, ou quando tiver um predicativo do sujeito, geralmente antes vai ter um verbo de ligação, mas não necessariamente. Pode ter alguns verbos que não precisa. Por exemplo, ele morreu feliz. O segundo exemplo, ele morreu, certo? Morreu, verbo intransitivo. Por quê? Eu não preciso de complemento. Ele não exige um complemento necessariamente, certo? Se eu falar assim, ó, ele morreu, tem sentido completo? Tem, perfeitamente. Agora, o que é o feliz? Certo? É como se eu estivesse dizendo assim, ó, ele morreu e estava feliz, na verdade, ele estava feliz quando morreu, né? Ele não morreu sofrendo, ele não morreu desgostoso com a vida, ele morreu feliz. Então, ó, esse morreu não é um verbo de ligação, certo? Ele é um verbo transitivo ou verbo intransitivo, porque não precisa de complemento. Mas o feliz está se referindo ao sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Perfeito? E o predicativo do objeto? Ele vai se ligar a um nome, que é o objeto, por meio de verbo, a fim de caracterizá-lo. Olha aqui o exemplo que eu coloquei, ó. O ingrato deixou a rica Marília pobre. Sujeito, o ingrato, deixou, quem deixa algo ou alguém, perfeito? Então, não tem preposição, então ele é um VTD, na nossa nomenclatura, quem já está craque, verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele exige um complemento, que será um verbo, um objeto direto. Qual seria o objeto direto aqui? A rica Marília, não é isso? Ele deixou alguém. Quem que ele deixou? A rica Marília. Só que é o seguinte, ele quis modificar alguma coisa, ele quis falar algo mais a respeito da Marília. Se lesse assim, se a frase fosse assim, o ingrato deixou a rica Marília, dá a ideia mais de um relacionamento desfeito, né? Mas ele quis colocar assim, ó, o ingrato deixou a rica Marília pobre. Opa, pobre é uma característica, não é verdade? De alguém. Então é o seguinte, só que pobre, eu posso dizer que pobre é uma característica do sujeito ou ingrato? Não, não tem nada a ver com o sujeito. Então não é um predicativo do sujeito. Esse pobre aqui, ele está se referindo a quem? Ao objeto direto, a rica Marília. Não é o complemento do verbo transitivo direto? Objeto direto, a rica Marília. Então, o pobre está se referindo a ela, está dizendo que deixou ela pobre. Então, esse predicativo não é do sujeito, ele vai ser um predicativo de quem? Do objeto. Por quê? Porque ele está se referindo ou caracterizando ou mudando ali a circunstância de um objeto direto, complementando, é claro, sempre o significado do verbo transitivo direto. Então, essa é a diferença. O predicativo do sujeito vai ser algo dito a respeito do sujeito. O predicativo do objeto será algo dito a respeito do complemento, do objeto. Perfeito?
Eu acho que é o último slide, irmãos. Me aguentem aí mais um pouquinho. Deixa eu ver que horas tem. Ainda temos 20 minutos, mas me aguentem. Para de bocejar aí, Ronaldo, você está me dando sono. Brincadeira. Vocativo e aposto, irmãos. Esse daqui eu acho que é até mais simples de entendermos. O aposto é o termo da oração que se refere a um nome, com função de explicá-lo, esclarecê-lo, identificá-lo. Normalmente o aposto ele vem separado por vírgulas. Então, o aposto ele vai ser um termo colocado entre o sujeito e o seu predicado para dar uma explicação a um termo anteriormente descrito. Então, ele não precisa, quando você identifica o aposto, se você tirar o aposto, a frase continua com sentido completo. Por exemplo, José nunca jogou bola. Tem sentido completo? Tem. Perfeito. Só que eu quero explicar alguma coisa a respeito do José. Eu não quero só dizer que ele nunca jogou bola, certo? Eu quero falar mais a respeito dele. Eu quero dar uma explicação maior a respeito dele. Então, o que é que eu vou utilizar? Um aposto. Via de regra, ele vem entre vírgulas. Então, ó, José, aí eu vou colocar uma explicação, um aposto. O pipoqueiro nunca jogou bola, certo? Então, esse aposto ele vai ser colocado para explicar um nome, certo? Um termo, geralmente é um nome. E via de regra é o substantivo, o sujeito da oração. Então, José nunca jogou bola, sentido completo. Mas eu quero colocar um aposto para explicar mais a respeito desse José e dar mais informações sobre ele. Então, eu vou dizer José, vírgula, o pipoqueiro, vírgula, nunca jogou bola. Isso é um aposto. Já o vocativo, ele se parece um pouco com o aposto, mas o vocativo ele é mais para fazer um chamamento, a iniciar alguma coisa ou fazer cumprimentos. Então, o vocativo constitui um termo independente da oração, por não se articular a nenhum termo. Portanto, o vocativo não se refere ao sujeito nem ao predicado. Já o aposto, sim, se refere ao nome, geralmente ao sujeito. Trata-se de um chamamento direcionado ao ouvinte da frase. Esse termo vem sempre isolado por sinais de pontuação. O vocativo, irmãos, nós vemos muito no início de cartas, no início de e-mails. Nós usamos muito o vocativo. É aquele chamamento para chamar a atenção do ouvinte. Então, ó, já viram? Ó, caros eleitores, votem com consciência. Já viram enunciados assim? Prezados concursandos, estudem. Aí aqui tem um muito interessante, ó, esse vocativo aqui, ó. Vai, Carlos, viver a vida. Então, vê que ele isolou o termo aqui, ó. Vai, Carlos. Ele poderia muito bem colocar o termo no início, né? Carlos vai viver a vida. Mas ele quis brincar com aquela estrutura usual das palavras, né? Daquela sequência usual. Então, ele colocou o Carlos no meio, ó. Vai, Carlos, viver a vida. Mas ele poderia colocar no início, ó. Carlos, vírgula, vá viver a vida. Prezados senhores, né? Quando a gente vai fazer uma carta ao presbitério, né? Ao colendo concílio, ao egrégio concílio. Então, geralmente são aquelas expressões de chamamento, né? Sempre vêm com sinais de pontuação, mas não estão sintaticamente ligadas aos determinados termos na oração. É só para chamar o leitor mesmo para aquilo que ele vai fazer logo em seguida, certo? Então, essa é a diferença entre o aposto e o vocativo. Até aqui, irmãos, a nossa aula. Na próxima aula, se Deus permitir, nós iremos falar sobre período composto. Eu não vou começar agora, porque eu acho que essa aula a gente precisa começar e ir até o final dela, certo? E já vimos muita coisa, né? Minha voz já está falhando aqui. Mas o período composto, nós iremos falar daquele período com 2 ou mais orações. Então, é um pouco mais complexo, porque nós sabemos que existem períodos compostos por coordenação e subordinação. Por coordenação é mais simples, são só 5 tipos, mas por subordinação aí é uma renca de classes e subclasses, e nós vamos entrar um pouco nelas, que eu acho importante também para o conteúdo da nossa prova. Mas isso, se Deus permitir, faremos na próxima aula para fecharmos esse conteúdo, fecharmos esse assunto.
E aí sim a gente fica para a última aula para falar sobre um pouco sobre as obras, né? Um pouco sobre aquilo que vai cair na prova com relação às obras do 15 e o triste fim de Policarpo Quaresma.